Então, boa noite. Nós recebemos hoje aqui o Akira Júnior, agradecemos imensamente a disposição para estar aqui. A gente não considera que foi um dia muito feliz, mas de qualquer forma a gente fica feliz porque, como nós temos o canal, a gente posta e fica disponível, então nosso tempo aqui vai ser muito bem aproveitado e esse material multiplicado depois. Então, uma honra recebê-lo aqui. Boa noite a quem já está online. E nós sabemos que são lições maravilhosas que a gente tem que aprender todas as vezes que a gente discute temas relevantes, principalmente no cenário da administração. Então, ao Akira, nosso muito obrigado por aceitar estar aqui hoje. É consagrado na área e tem, então, toda a autoridade para falar sobre o assunto, com seus 18 anos de experiência jurídica e de compliance, especialmente em multinacionais de grande porte como Ambev, BRF e Braskem, atuando como head na área jurídica, bem como head das áreas de compliance, concorrencial e anticorrupção, incluindo investigações internas de fraudes e demais pilares do programa de compliance. Já foi eleito no anuário de 2020 e 2021 da revista Análise Editorial como um dos executivos de compliance mais admirados do Brasil. Também eleito na pesquisa da LEC 2020 como um dos 20 executivos de compliance mais admirados do Brasil. Professor convidado na pós-graduação Lato Sensu em Controladoria Financeira da Universidade de Mackenzie, professor de MBA de Finanças, curso de Governança, Riscos e Compliance, e palestrante convidado da FIA, da IBMEC, entre outras instituições e cursos de pós-graduação. Altamente credenciado, portanto, passamos com muita alegria para você a palavra, Akira, para você conduzir este momento de preleção. Obrigado. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre falo que falar sobre compliance, para mim, é um prazer. Embora tenha algumas pessoas que, às vezes, elas têm um pouquinho de medo, né, da área de governança, da área de compliance, mas eu acho que o nosso papel também como profissionais dessas áreas é desmistificar, é trazer um pouco do valor também que essa área traz para as companhias, para a governança dessas companhias, para um profissional que faz administração, um gestor e outros executivos, né? Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de estar disseminando um pouco desse conteúdo. Agradeço a Mackenzie, agradeço a professora Ana, a vocês, por esse convite e todos que estão aqui conosco, né, nesse tempo para a gente fazer essa discussão. Eu vou tentar ser breve aqui com vocês para a gente poder bater um papo no final, caso tenhamos aí algumas perguntas. Mas a minha ideia é fazer um bate-papo bem tranquilo, informal, passar para vocês um pouquinho do que foi a vivência da Braskem, o antes e o depois da Braskem, né, especialmente pós-acordo de leniência. E também, no final, acho que a mensagem que a gente costuma muito replicar no compliance, né, que se você acha que compliance às vezes é caro, né, ou é oneroso, tente não ser compliance. Eu acho que a Braskem, ela é uma empresa que ela já tinha compliance, ela já tinha algumas práticas, eram necessários alguns aprimoramentos, mas de fato aconteceram algumas questões e ela teve que pagar um preço, de certa forma, muito alto por tudo isso. Mas indo adiante aqui com o conteúdo, eu vou passar o slide. Eu não estou vendo nenhuma mãozinha, não estou vendo ninguém, então eu vou pedir ajuda para vocês. Podem interromper ou mandar alguma mensagem que o pessoal me ajuda aqui, tá? Assim que forem entrando as perguntas, a gente sinaliza para você, tá bom? Ótimo. Agora, vocês podem ver a página 2, o segundo slide aqui. Sim. Ótimo. Então, trazendo só um pouquinho de contexto, até para a gente nivelar aqui, o que aconteceu com a Braskem, né? A Braskem é uma indústria, uma multinacional brasileira que é controlada pela Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, e também tem ações da Braskem e a Petrobras. Então, assim, a Braskem ela é uma empresa brasileira que foi a junção, aí, a união de várias outras empresas brasileiras
da indústria química, petroquímica, e teve essa fusão e a criação da Braskem em 2002. A Braskem ela se envolveu em alguns atos irregulares e, por conta disso, ela teve que fechar um acordo de leniência com algumas autoridades, especialmente as autoridades brasileiras, o Ministério Público Federal, a AGU e a CGU, né? E algumas autoridades internacionais, como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a SEC, né, o DOJ, né, a SEC, né, que é equivalente à nossa CVM aqui no Brasil, e uma autoridade suíça. Né? E por que ela teve que fechar esse acordo de leniência? Porque ela, como eu mencionei, incorreu em alguns atos praticados no passado, ela fechou esse acordo, e por conta disso ela teve que, dentre outras obrigações, ela teve que pagar uma multa, né, que está aqui descrita de quase $1 bilhão de dólar, e também cumprir com algumas outras obrigações previstas nesse acordo. Uma delas é a implementação de um programa de compliance. Tá? Então, aqui, né, como eu mencionei ali sobre a questão de tentar ou não compliance, a gente já começa de cara mostrando um pouquinho do valor, do montante, né, pecuniário que a Braskem teve que pagar às autoridades, né, e desembolsar só a título de multa. Tá? Então, a gente não está colocando aqui o custo, né, que ela teve com essa implementação do programa de compliance, o custo reputacional, né, outros valores que estão envolvidos, que foram decorrentes, né, de tudo isso que um não sistema de conformidade, compliance implementado pode acarretar, tá bom? Então, como eu mencionei, acho que é importante dizer que a implementação do programa de compliance para a Braskem foi uma obrigação prevista no acordo de leniência dela, tá bom? Em decorrência, né, desse acordo, como eu mencionei, várias iniciativas tiveram que ser implementadas, e eu vou falar bastante delas aqui no curso do nosso bate-papo, tá? Mas dentre elas eu trago aqui em 2016, né, a criação ali de um departamento de compliance. Antes tinha um departamento chamado Segurança Empresarial, vinculado, ligado ao departamento jurídico. E aí, para os alunos que já trabalham, para as pessoas que também atuam na área de governança ou já têm certa familiaridade, sabem que, do ponto de vista de governança corporativa, né, a área de conformidade, outras áreas, elas são melhor as atividades dessas áreas são melhores desempenhadas se elas estiverem ligadas diretamente ao conselho de administração, né, através de um comitê, por exemplo, de compliance, ou um comitê de conformidade, ou comitê de auditoria estatutária. Então, o que eu estou trazendo logo de cara aqui? Né? Um pouco de governança, né, corporativa, que foi de largada trazido para o case da Braskem, como decorrência da implementação do programa de compliance. Tá? Então, antigamente existia um departamento de segurança empresarial e ele se tornou, pós a acordo de leniência, um departamento de compliance com reporte direto para o conselho de administração, por meio, né, de um comitê de compliance. Tá? Isso aconteceu logo em 2016, tá bom? Já ajustaram a essa governança, tá? Também fizeram em 16, né? Também contrataram, né, em 2016, um Chief Compliance Officer, que é o meu gestor hoje, né? Eles também fizeram, lá na Braskem, eu não estava nessa época, mas uma avaliação de um programa de compliance, a gente costuma chamar de Compliance Risk Assessment. Então, fizeram uma avaliação para entender como é que a Braskem estava naquela época com relação ao programa de compliance. E desta avaliação, junto aqui com o Baker McKenzie, que foi o escritório que ajudou nessa avaliação, nós tivemos inúmeras iniciativas, tá, para serem implementadas aí ao longo dos anos. Nós tínhamos 3 anos, né,
que era o prazo do acordo de leniência, para implementar todo um programa de compliance, de governança e se adequar às melhores práticas de mercado. Isso por conta do acordo de leniência que previa 3 anos. Alguns acordos prevêem mais do que isso, 5 anos, ou os acordos mesmo podem até serem renovados, aditados para que tenham mais que 3 anos, mas a Braskem optou por um acordo e fechou com as autoridades que ela implementaria o programa em 3 anos. Tá? Então, a partir daí, o relógio começou a correr, né, a partir de dezembro de 2016, e várias outras ações foram realizadas. Acho que essa linha superior, ela traz um pouquinho, embora ela vá até 2019, eu explico mais para frente como é que se deu, tá? Mas ela traz um pouquinho do que foi, do ponto de vista de linha do tempo aqui, a estruturação e implementação do programa de compliance. Em 16 se define, né, alguns critérios, nós fizemos avaliações e a gente define o que a gente queria como programa de compliance e começa a implementar algumas ações, tá bom? Ao longo de 17 continua com essa implementação e já executando algumas iniciativas, né? Então a gente começa a fazer um assessment da monitoria. E monitoria, para quem não sabe, foram os terceiros independentes que faziam, de certa forma, a fiscalização desse programa de compliance. Então, o que é isso? No dia a dia, a gente não tinha um funcionário, o promotor lá do Ministério Público Federal visitando a Braskem a cada 1 mês, 3 meses, 6 meses, ou por ano. Não. Quando você fecha um acordo de leniência, isso muito mais na legislação americana e no ambiente americano, tá? Muitas vezes você também seleciona os chamados monitores independentes. São o quê? São terceiros, né, que vão ser responsáveis por fiscalizar, tá, a implementação das obrigações assumidas aí no acordo de leniência. Em especial, nesse caso, as obrigações de implementação do programa de compliance. Então, esses monitores independentes, no nosso caso foi um escritório americano, ele avaliava o nosso ambiente de compliance, fiscalizava e emitia recomendações e relatórios periodicamente. Então, em 17, né, nós tivemos uma primeira avaliação da monitoria. Em 17, nós tivemos também, do ponto de vista de governança, tá, independência, a implementação de uma área de auditoria interna, ou seja, até 2017 não tinha uma área de auditoria interna na Braskem. Esse processo ele foi melhorado, esse processo de governança e esse ambiente interno de conformidade foi aprimorado, né, com relação à auditoria interna nesse ano. Tiveram algumas melhorias também relacionadas ao processo de doações e patrocínios, né, um processo de due diligence de fornecedores, né. Nós tivemos a implementação de um canal de denúncias independente, ou seja, até esse ano nós tínhamos existia um canal de denúncia, mas ele não era independente, não era externo, era um canal de denúncias interno, né? Então, a gente sabe que, para que as pessoas tenham credibilidade, confiança e acreditem no canal de denúncias, a gente tem que ter alguns elementos. Um deles é que ele seja independente. Tá? E uma das formas de você ter um canal independente é você ter um terceiro fazendo a gestão desse canal, né? Um terceiro que você não tem ingerência, gestão sobre ele, e isso vai trazer, consequentemente, uma credibilidade, uma melhor gestão dessas denúncias. Tá? A gente teve uma atualização do código de ética, do nosso código de conduta e ética, e lembra que eu mencionei que a monitoria faz um assessment, uma avaliação e emite recomendações? A gente teve um primeiro pacote de recomendações que eles emitiram em 17 implementado. Tá? Em 18, aqui, ainda na execução e nas melhorias do que foi executado, a gente começa a implementar também uma avaliação de integrantes. Na Braskem, nós chamamos de funcionários de integrantes, tem uma nomenclatura própria. O que é o Know Your Employee, que é a due diligence de integrantes? É aquela avaliação do ponto de vista de compliance, né, dos funcionários, dos integrantes. Então, em 18, a Braskem implementa esse processo. Em 17, uma avaliação
de compliance e due diligence de fornecedor. Em 18, a gente vem e começa a avaliar também os nossos funcionários integrantes. Tá? Isso tudo com base em fontes, em informações públicas, obviamente nada de algum outro processo que não seja o devido e o íntegro. Né? A gente melhora os nossos controles financeiros, a gente tem uma nova avaliação dos monitores, né? Em 18, a gente implementa, mas o primeiro, e continua implementando, né, o primeiro e o segundo pacote de recomendações. A gente traz uma nova política de anticorrupção. Até então não existia uma política específica que tratava sobre temas relacionados à corrupção. Em 18, essa política é implementada. E também a área de investigações internas, ela é aprimorada através de diversos outros procedimentos. Tá? Em 19, a gente continua na execução, né? Executando o programa de compliance, e a gente começa também a buscar mais efetividade. Né? A gente começa já a ajustar alguns processos que a gente vinha implementando para buscar mais efetividade. Tá? A gente também fecha um acordo de leniência com a AGU e CGU, que eu mencionei no começo. A gente começa a fazer uma due diligence de clientes, né, que a gente chama de Know Your Client. O que é isso, Akira? Isso é uma avaliação de integridade dos nossos clientes. Tá? Então, a gente faz pesquisas em fontes públicas, né, em bases disponíveis na internet. De que tipo, por exemplo, para ficar um pouco mais claro para todos vocês? Para saber se os nossos clientes eles estão contidos em alguma lista restritiva, seja uma lista nacional, por exemplo, de empresas que não podem negociar com os órgãos públicos, né? Seja uma lista internacional, por exemplo. A gente tem hoje acontecendo uma guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, por exemplo, e os Estados Unidos emitindo constantemente inúmeras sanções, né, contra a Rússia, suas empresas e seus negócios. Então, o que tem a ver com isso, Akira? Tem a ver com que existe uma lista internacional de sanções e de restrições, né, que nós pesquisamos para saber, inclusive, se a gente não está vendendo, por exemplo, para um cliente sancionado. A Braskem ela tem bolsa, ela tem ações negociadas na bolsa americana. Então, se a Braskem, porventura, ela realiza negócio com um cliente que esteja sancionado, ela vai ter inúmeras sanções e reflexos e até questões reputacionais, né, decorrentes aí de um possível negócio envolvendo uma pessoa jurídica que seja sancionada, tá? Mas aqui não é o foco dessa discussão, é mais para vocês terem uma ideia da importância desse processo e do avançar da governança e de avaliação de riscos dentro de uma corporação, em especial de uma empresa do porte da Braskem, tá? Tem um terceiro assessment da monitoria, dos monitores independentes, então teve um primeiro, um segundo, aqui é feito um novo assessment, são assessments periódicos, como eu mencionei, a gente atualiza a política de assuntos jurídicos e fecha aqui também um terceiro pacote de recomendações. Tá? Ao longo de todos esses anos que eu venho mencionando, ou seja, desde final de 16, né, até hoje, tá? Nós tivemos assim, o cumprimento de mais de 161 iniciativas. Né? E, novamente, da onde que essas iniciativas elas surgiram? Né? Como eu mencionei, elas surgiram daquelas avaliações que foram feitas aqui no passado. Então, foi feita uma avaliação pelo Baker McKenzie do ponto de vista de governança, conformidade. Foi feita uma outra avaliação aqui, uma segunda, uma terceira, né? E foram gerando iniciativas, né? E nós tivemos ao todo 161 e durante todos esses anos, e todas elas foram concluídas, cumpridas, e por isso que a Braskem, depois eu vou disponibilizar para vocês, ela foi certificada ao final do processo de monitoria como uma empresa que implementou um programa efetivo de compliance. Né? E o que são essas iniciativas para tornar aqui o nosso papo um pouquinho mais prático, pragmático, né? Políticas, diretrizes e procedimentos. Então, como eu mencionei, em 18, salvo engano, nós implementamos uma política anticorrupção, não tinha, isso faz parte de uma das iniciativas previstas lá no passado.
uma política global contendo o sistema de conformidade, que eu vou mostrar para vocês o que é o sistema de conformidade da Braskem, diretrizes de conflitos de interesse, de doações e patrocínios, de medidas disciplinares, regras para interações com agentes públicos, tudo isso está no pacote de documentações normativas que a Braskem implementou, tá? E tem um rol de pacote aí de políticas e procedimentos por conta da governança e de conformidade, tá bom? Nós tivemos 22 iniciativas aqui relacionadas à comunicação e treinamento, né? De que tipo? Então, a gente foi aprimorando nossos treinamentos de código de conduta, treinando os nossos integrantes em temas relacionados à anticorrupção, à legislação nacional, internacional, temas de conflito de interesse, de cortesias empresariais. Então, para vocês terem uma ideia, esses temas aqui previstos nessa linha são treinamentos que nós temos internamente como treinamentos obrigatórios, ou seja, todo integrante Braskem precisa, no ciclo interno que nós temos aqui, hoje a cada 2 anos, passar por uma reciclagem, um treinamento relacionado aos temas de conformidade. Treinamentos obrigatórios. Se essas pessoas não, porventura, não realizam esse treinamento dentro do prazo acordado, previsto, elas estão sujeitas a medidas disciplinares previstas nessa diretriz, né? Então, daqui a importância de a gente ter um sistema preventivo que disponha de normas internas, né? E depois nós temos os outros sistemas para identificar o não cumprimento e aplicar eventuais medidas disciplinares, né? Então, nós fizemos vários outros treinamentos, inclusive, no ano passado, nós fizemos uma live de assédio moral e discriminação, né? Isso tudo conduzido pela área de compliance, né? Nós implementamos algumas melhorias também, eu trago as principais aqui do ponto de vista de governança. Hoje, a gente tem um comitê, né, de conformidade e auditoria estatutária, que é super alinhado né, às melhores práticas de governança corporativa. Como eu mencionei, teve a contratação de um Chief Compliance Officer, teve o estabelecimento de uma auditoria interna, né, e outras iniciativas aí relacionadas ao processo de due diligence, cláusulas anticorrupção e outros temas, tá? Eu vou pulando para essa próxima página, e aqui eu só quero mostrar também um pouquinho da evolução da Braskem ao longo dos anos, tá? Esse é o Instituto Ethos, é um instituto que ele ajuda as empresas aí com vários indicadores, com palestras, com benchmarking e outras questões, e faz uma medição, né, dessas empresas para entender do ponto de vista de integridade, conformidade ética, como é que elas estão, né? E aqui eu trago um retrato de como estávamos em 2016, através dessa cor preta, e em laranja, como é que nós estávamos em 2020, né? Hoje estamos ainda, inclusive, melhor em alguns temas do que a gente estava em 2020, né? Então, em 2016, e ela tem todos esses indicadores, né, que são medidos, em 2016 ela estava no estágio 2 de um código de política de conduta de integrante, né, de integridade para os integrantes. Então, o que é isso? A gente tinha um código que não era tão atualizado com as melhores práticas de mercado, né? A partir do momento que nós atualizamos esse código, treinamos, divulgamos, né? Na avaliação de 2020, a gente pulou para o estágio 5, estágio máximo com relação a esse item. A governança, aquilo que eu venho trazendo para vocês também, nós estávamos ali estávamos no estágio 5 e foi mantido no estágio 5 em 2016. As relações com investidores, relatórios financeiros, essas divulgações, estávamos no 4 e fomos para o 5, e outros indicadores que a gente tem e que evoluíram muito, né? Então, a gente pode olhar o programa de integridade, que estava no estágio elemento muito básico, né? E as questões relacionadas à concorrencial. Veja que em 2020 a gente foi para o 4 e depois para o 5, né? A gente tinha também o canal de denúncias, que eu mencionei para vocês, que era um canal interno, né? Em 2016 foi medido e avaliado como estágio 1, né? E ele foi para o estágio 5 após todas as melhorias e outros assuntos que nós fizemos, tá? Aqui ao lado eu trago também um pouquinho só alguns indicadores que a gente faz também
anualmente com todos os funcionários, integrantes da Braskem, para que seja avaliado o nosso sistema de conformidade. Então, aqui eu trago 3 perguntas para vocês entenderem como é que isso evolui também na cabeça dos integrantes e na cultura de uma empresa, né? Então, aqui a gente pergunta, em 18, como é que, na opinião das pessoas, quem que era o responsável por garantir o compliance na Braskem, né? E a verdade é que garantir o compliance na Braskem em qualquer outro lugar, ela não é uma obrigação da área de compliance, né? Ela é, de fato, um dever de todos, né? E ao longo desses anos a gente veio reforçando e disseminando isso, e aqui a gente nota, né, a evolução que nós tivemos aqui de 18 para 20, de 2 pontos aqui percentuais com relação à resposta dos nossos integrantes. Então, a gente evoluiu nesse aspecto. A gente evolui aqui também quando quando eles reconhecem que ter um sistema de conformidade aumenta a competitividade. É um fator, né, para as empresas que aumenta a sua competitividade no mercado. Então, aumentam 3 pontos percentuais, aqui, né, 3% de 2 anos, de 18 para 2020. E assim a gente vem trazendo. Aqui eu trago na prática como é que é a nossa estrutura, tá? Então a gente tem um comitê de conformidade, como eu mencionei, que tem o seu coordenador, que é o Júlio Moura Neto. Tem vários outros membros nesse comitê, tá, pessoal? E a gente tem aqui o CEO da empresa, que é o Roberto Simões, e o Everson, que é o Chief Compliance Officer, ligado aos dois ligado ao comitê de conformidade, né? Funcionalmente, aqui ele tem, de fato, uma linha pontilhada, né, ao nosso presidente. O sistema de conformidade da Braskem, ele é composto, então, não só para uma área chamada de compliance, tá, pessoal? Ele tem, além dessa área, ele tem outras áreas de conformidade, e é por isso que a gente fala sistema e não sistema de compliance, não a gente fala sistema de conformidade, não não programa de compliance, tá? Então, porque a gente entende que é um sistema de conformidade composto por compliance, controles internos, gestão de riscos e privacidade. Tem aqui uma área de compliance corporativa e, por fim, uma área que audita todos, que é a área de auditoria interna. Então, assim que nós denominamos aqui o sistema e a estrutura de conformidade na Braskem. Tá? Aqui só para trazer, eu sou responsável por compliance officer na América do Sul. Nos Estados Unidos a gente tem o Joseph, o Efraim no México e na Europa o Ruth. Thomas como controles internos, Celina gestão de riscos, Marcelo compliance corporativo e o Moreto como auditoria interna. A nossa mandala, essa é a nossa mandala. A gente não inventou a roda, a gente procurou trazer aquilo que já fazia sentido, já era efetivo no mercado. Então, a mandala de conformidade, geralmente, o que se vê é uma mandala que tem itens de prevenção, de detecção e de remediação, tá? Então, o sistema de conformidade, ele prevê mecanismos, né, para prevenir, tá? Outros para detectar, e se esses falharem ou detectarem adequadamente, ele vai remediar. Aqui está um pouco daquilo que eu mencionei alguns slides atrás, com relação a não fazer o treinamento de compliance, por exemplo, né? Então, você tem aqui, né, uma governança, uma política que determina a obrigatoriedade de todos fazerem os treinamentos obrigatórios da empresa, e tem outros treinamentos também, né? Se não fazem, você monitora, né, e identifica, e não feito, você remedia, você aplica a medida disciplinar. Então, é por isso que existe essa mandala, e vocês verão, quem tiver a oportunidade, né, de trabalhar ou estudar um pouquinho mais sobre conformidade e compliance, muito falado e muito pregado, digamos assim, esses 3 pilares de prevenção, detecção e remediação, tá? Como eu mencionei nos slides anteriores, a gente tem compliance, eu quero falar um pouquinho o que está dentro da área de compliance.
controles internos, gestão de riscos corporativos e auditoria interna, né? Então, o que está dentro dessa área de compliance que nós chamamos aqui na Braskem? A gente tem a responsabilidade e a revisão do Código de Conduta, a gente tem um programa, um processo de due diligence, que é aquilo que eu mencionei, que a gente faz uma avaliação de integridade dos terceiros, integrantes, dos clientes, né? Mencionei os slides anteriores. Nós temos uma área de investigações internas, na verdade, canal de denúncias de investigações internas. Então, nós, em compliance, gerimos, né, o canal de denúncia, nós que acessamos as denúncias realizadas e que elaboramos planos de ação para a execução das investigações internas. Temos um programa de conflitos de interesse. Pô, mas o que é isso, né? Um programa de conflito de interesse é a previsão de como, quando se caracteriza, por exemplo, um conflito de interesse. Se o conflito de interesse ele é real, se ele é um conflito possível, potencial, né? Tem que ter a previsão expressa dessas modalidades e de como o integrante, o funcionário, ele tem que se portar diante de eventuais conflitos de interesse, né? Então, todo ano, por exemplo, a gente tem que fazer, os integrantes, 100% dos integrantes da Braskem tem que declarar, né, os conflitos, se existentes, obviamente, né? E se não forem existentes, eles têm que declarar que, através de um formulário, que eles não têm nenhum tipo de conflito. Então, isso é parte de um programa de conflitos de interesse. Da mesma forma, a gente tem cortesias empresariais, cortesias comerciais, né? Ou seja, são aqueles brindes, né? Entretenimento, hospedagens e outros que são ofertados aos integrantes ou recebidos por esses integrantes durante a sua relação ali de trabalho de negócios, né? Então, uma área comercial que vai almoçar com o cliente, né? Qual o valor do brinde que ela pode dar, ou do presente, ou o valor do almoço que ela pode pagar, ou que esse fornecedor, ou um potencial fornecedor, pode pagar para ela, né? Ele pode pagar, por exemplo, uma viagem para Cancún, para o Nordeste, para um integrante, né? Uma empresa que quer prestar serviços para a Braskem, ela pode ofertar esse tipo de coisa, né? Isso é permitido, isso é tolerável dentro do ambiente de ética, integridade e transparência que a Braskem espera, né? Então, é dentro de uma política, é dentro de uma norma interna de cortesias que tem essa previsão. É feito também anualmente, periodicamente, uma avaliação de riscos de compliance, riscos de corrupção e outras questões, e também um processo de trade controls, como eu mencionei quando eu estava falando sobre os nossos vendas para os nossos clientes, né? Tudo isso pautado, né? Essa área foi estruturada ao longo de todos esses anos com base nas melhores práticas, né, das principais legislações que nós temos no mundo, especialmente a legislação brasileira que a gente tem e, como guia sempre, na maioria das vezes, a legislação americana, tá? E, como eu mencionei, o Ethos, né, é um grande instituto em que prevê também, que traz melhores práticas aí para as empresas, tá bom? Essa é a área de compliance. Como mencionado também, nós temos a área de controles internos, né, uma área que ajuda a companhia ali a estabelecer controles internos para que ela consiga realizar a sua atividade da melhor forma, né? A gente tem uma área que faz uma gestão de riscos, dos riscos corporativos de uma empresa, né, na execução de sua atividade. A gente tem uma área que auxilia a empresa a identificar os riscos corporativos, riscos financeiros, operacionais, estratégicos, né? Tem uma área estruturada, com um time estruturado para poder fazer essa avaliação dentro da Braskem. E, como mencionado também, relacionado às melhores práticas de governança, ter uma auditoria interna para poder verificar, né, a conformidade das atividades desempenhadas com as políticas internas e identificar, eventualmente, melhorias nesse aspecto. Pessoal, esses eram uns slides aqui, eu até consegui terminar um pouquinho antes, sobre o sistema de conformidade da Braskem. Então, agora acho que eu queria abrir para perguntas aí, para poder tirar algumas dúvidas ou ficar disponível aqui para vocês e para a gente bater um papo. Akira, que trabalho árduo você teve, hein? Eu e a Marineide comentamos aqui nos bastidores.
Meu Deus, olha o tanto de coisa que eles fizeram, que sensacional. E aí surgiu uma dúvida aqui para nós. Nesse processo de mudança, você acredita que essas mudanças elas foram implementadas única e exclusivamente pela força político-legal, pela força da lei? Ou você acha que as pessoas de fato mudaram a cultura? Legal, legal. Ótima pergunta. Sabe que a gente, até mesmo nós da área de compliance, nós tínhamos muito essa dúvida, né? Porque, olha só, a gente tinha 3 anos que nós tínhamos uma obrigação, né? Se a gente não cumprisse essa obrigação perante as autoridades, o acordo ele ia ser rescindido, né? E nesses 3 anos a gente tinha aquela figura do monitor que eu mencionei para vocês, que era um escritório americano que ficava indo na empresa e fazendo a verificação periódica, né? E emitindo o relatório e falando, olha, tá bem, não tá bem, implementou, não implementou, ainda precisa implementar aquilo. Então a gente falava assim, olha, será que depois que esses monitores concluírem o relatório aqui, a monitoria, a gente passar e for certificado, que foi o que aconteceu, né? Será que isso vai ficar mesmo? Né? Será que a gente não vai ser todo mundo mandado embora e vai voltar, né? Sei lá, e vai ser desconstituído ou desconstruído tudo que foi feito? A gente tinha muito essa dúvida e também se perguntava bastante ao longo de todos esses anos o quanto que a gente ia conseguir ir nessa linha que você acabou de perguntar, o quanto que a gente ia conseguir implementar de fato uma cultura de integridade nas pessoas, né? E graças a Deus, assim, uma grata surpresa, a gente verifica que hoje as pessoas elas procuram a gente voluntariamente para conversar, mesmo não tendo nenhum tipo de regra ou medida disciplinar, elas estão preocupadas em não só fazer o que é certo, mas demonstrar também aquilo que é certo. Então, a nossa área, por exemplo, depois da monitoria que nós fomos certificados e acabou o acordo, nossa área só cresceu, na verdade, em vez de diminuir, a gente tinha essa preocupação, a gente achava que, poxa, a gente tem aqui, eu tenho hoje no meu time 17 pessoas num time só de compliance, né? A área inteira que eu mostrei para vocês ali tem 80 pessoas, olha só. Né? Então a gente falava, nossa, o que vai acontecer? Nossa, 80 pessoas, gente, 80 80. pessoas, são 80 pessoas para uma empresa que tem 8.000 funcionários no total, ou seja, não é uma empresa gigante, assim. Eu trabalhei na BRF, por exemplo, que tinha 110.000 funcionários, assim, e não tinha 80 pessoas, né, na área de conformidade, na época que eu trabalhei, pelo menos, né? Então, é muito robusta a estrutura, e então a gente se perguntava muito, né? Vai se sustentar? A gente tem visto, sim, isso. A gente tem visto cada vez mais as pessoas preocupadas de forma espontânea com os temas nas reuniões. Eu estava numa reunião hoje, por exemplo, em que eu apresentei para uma área de negócio alguns indicadores, né? E falei sobre conflitos de interesse. Olha que legal. 2 diretores levantaram a mão e falaram assim: olha, eu não sei quais são os conflitos de interesse que meus funcionários, meus integrantes têm aqui. Eu queria saber, Akira, porque eu poder ajudar, para eu poder cumprir, né, para eu poder estar correto, assim. Eles não precisam saber, na verdade, assim, não existe nada que fale que o líder ou o diretor ele tem que ter acesso e tem que cumprir o plano. Não, é o próprio integrante que está no formulário. Eles pediram espontaneamente para ajudar nesse processo. Então, eu digo que a gente conseguiu cumprir esse objetivo, mas foi um dos objetivos mais difíceis. Tirando, assim, questão de tempo, pressão, volume de trabalho ao longo desses anos, uma das coisas que também a gente teve muita dificuldade no começo, de fato, era essa questão da cultura. Por quê? Porque a Braskem, assim como o grupo também Odebrecht, hoje Novo Honor, tem uma cultura, não é tinha, tem uma cultura de confiança nas pessoas. Então, assim, como é que a gente audita, a gente investiga as pessoas, se a gente confia nas pessoas, né? Então, existe um trabalho gigante do nosso lado de convencer de demonstrar que investigar, auditar não tem nada a ver com a confiança, mas sim é um processo e uma melhor prática, né? É isso.
Perfeito. A gente tem uma consideração da Larissa e uma pergunta. A Larissa dos Santos falou assim: boa noite, muito obrigada pela palestra rica de informações. Atualmente estou fazendo estágio de compliance em uma instituição financeira e eu gostaria de dicas para continuar me especializando nessa área após a faculdade de administração. Poxa, show de bola. Obrigado pela pergunta e fico feliz em saber, Larissa, né, que você tem um interesse em continuar na área de compliance e conformidade. Afinal, nosso país, a gente precisa, né, cada vez mais levantar essa bandeira e impactar positivamente a nossa sociedade. Larissa, assim, ó, a gente tem diversos cursos, diversas certificações nacionais ou internacionais que você pode se especializar, aprender bastante, né? Mas também tirar algumas certificações que eu acho que vão ser diferencial, vai ser o diferencial que você vai ter no mercado, entendeu? Você já está estagiando numa instituição financeira e as instituições financeiras elas são mais maduras, tá? Do ponto de vista de conformidade, porque elas já tratam isso ao longo de muitos anos, de décadas, e elas já têm processos muito bem estabelecidos. Então, você já está num ambiente que é muito legal, é super regulado, né? E é muito bacana para você aprender do ponto de vista de compliance e conformidade. Então, você deve estar aprendendo bastante coisa ou vendo bastante coisa. Você pode complementar isso fazendo alguns cursos que a gente tem no Brasil. Eu posso mandar uma relação para vocês depois aqui para pesquisarem, né? Acho que só é importante você entender a linha que você quer seguir. Se quer seguir uma linha mais de investigações internas, auditoria, gestão de riscos, ou algo mais assim, compliance, que é aculturamento, treinamento e outras questões, tá? Perfeito. E para nós finalizarmos, eu queria verificar com você qual foi o maior desafio que você teve ao longo dessa estrutura, né? A gente adorou aqueles indicativos. O indicativo estava no 1, no 2 e depois ele passou para o 5. Foram os maiores desafios que você encontrou ao longo desse projeto? Legal, pô, ótima pergunta. Assim, eu até mencionei, vou mencionar de novo assim, um que foi bem difícil, mas vou trazer alguns outros, né? Acho que a cultura foi muito, muito difícil, como eu mencionei. Por quê? Porque você explicar para uma pessoa, para um executivo ou qualquer outra pessoa, que quando você está auditando a área dele, né, você não está desconfiando dele, numa cultura que a confiança é a base de tudo, ou seja, a gente tinha, né, pelo menos eu nunca trabalhei no Odebrecht, mas relatos do que eu já ouvi. A gente tinha nas salas de reunião papel e lápis, não era papel e caneta. Por que isso? Segundo me falaram também, eu não posso trazer como 100% verdade, porque a palavra das pessoas era muito mais importante do que você escrever com uma caneta, com tinta num papel. Então, assim, o conversar era mais importante, você escrevia com lápis, então você podia apagar, e o que era mantido? A conversa entre as pessoas. Olha só a cultura. Então, como é que eu vou explicar para as pessoas que estão ao longo de décadas trabalhando nesses grupos, que eu bati na porta dela e falei assim, olha, eu tenho uma investigação que chegou no canal de denúncias que fala sobre assédio moral ou de fraude de algum fornecedor relacionado e preciso verificar os procedimentos internos, assim, a prestação de conta desse fornecedor, assim, não era admitido isso, porque era como se você estivesse desconfiando, como se você estivesse ultrajando ali a pessoa, então isso foi uma dificuldade absurda, porque a gente tinha esses embates, a gente tinha um trabalho, uma energia de convencimento, de persuasão. Não era simplesmente, olha, vim fazer, está no procedimento, estou na monitoria, temos que fazer, senão não vai ter acordo. Não, não podia ser assim, né? É uma cultura de convencimento, de alinhamento. Então, isso, de fato, foi bem difícil. Outras coisas que também dificultaram bastante foi aquele volume de iniciativas que a gente tinha que implementar num curto espaço de tempo. Então, como eu mencionei, a gente teve 3 anos, né? Ao longo desses anos e meses, os monitores independentes, eles apareciam lá na Braskem, tá? Como que era? Eles
ficavam nos Estados Unidos, etc. Eles apareciam na Braskem, marcavam inúmeras reuniões em diversas áreas e faziam várias entrevistas com as pessoas, pediam documentos, analisavam documentos, políticas, recibos, contratos, uma série de coisas, e emitiam um relatório depois de 30, 60 dias. Aí você tinha 3 meses, no máximo, emitir um relatório com um monte de recomendação. Olha, implementa um canal de denúncias, elabora uma política, faz isso, faz aquilo. E aí você tinha 3 meses, né? 3, 4 meses, mais ou menos, para contratar um fornecedor para colocar um canal de denúncias novo, para traduzir uma política, né, em vários idiomas, em alemão, em espanhol, em português, em inglês, sabe assim, implementar uma série de controles em 3 meses. Aí eles voltavam de novo para o Brasil, avaliavam, implementou, não implementou, ok, não ok, pendente, novamente emitiam uma nova recomendação, faziam um novo assessment. Então, acho que o volume de trabalho foi muito grande num curto espaço de tempo. Acho que foram alguns desafios que a gente enfrentou aí ao longo dessa jornada, tá? Akira, para finalizar mesmo agora, a Lívia ela fez mais uma pergunta. Ela fez uma pergunta. Ela primeiramente agradeceu pelo compartilhamento da evolução e estruturação da área da Braskem, que foi muito enriquecedor. E aí a dúvida dela é a seguinte: como levar essa cultura também para os fornecedores apenas com cláusulas, códigos de fornecedor, ou possuem alguma ação específica para esse público? Foi a Lívia? Lívia, é isso? Isso, Lívia Helena. Show. Ótima pergunta, Lívia. Eu vou te dar algumas dicas que a gente está fazendo isso, né? Acho que a primeira coisa é a gente ter um apoio da alta administração, da liderança, para que a gente tenha para nós sejamos empoderados para poder exigir isso dos nossos fornecedores, tá? Deixa eu trazer só uma informação bem rapidamente, que faltam uns 7 minutos, eu não quero me alongar, mas é importante. A Braskem, além de assumir a obrigação de implementar um programa de conformidade, ela tinha uma obrigação moral. Ela tem uma obrigação moral, tá? E assim, isso eu venho trabalhando muito forte nisso e as autoridades nos cobram isso. Elas nos cobram o quê? Implementamos um programa de compliance. Acabou. Não, cara, a gente precisa disseminar, impactar a sociedade, né? Então, como é que a gente faz? Através disso que você trouxe, Lívia, que assim, como é que no meio da Braskem, através de seus fornecedores, clientes, terceiros relacionados a ela, eu consigo impactar positivamente e melhorar o ambiente de conformidade no Brasil, né? Exigindo que essas pessoas, por exemplo, elas tenham programas de conformidade. Como é que eu exijo dela? Posso exigir formalmente, diretamente ou indiretamente. Se quando na minha empresa, eu tenho um programa de due diligence, né, que eu verifico se essa empresa se envolveu em escândalos de corrupção, de fraude ambiental, trabalho escravo, concorrencial, outras questões, né? E eu faço uma categorização de risco. Quem não tem envolvimento nenhum é um risco baixo, quem tem algum tipo de envolvimento é médio, tem processo em andamento com condenação muito alto, não recomendo contratar. Quando eu tenho um programa estabelecido, estruturado, né, Lívia, para terceiros no geral, né, fornecedores, distribuidores, clientes, eu automaticamente e indiretamente eu acabo já selecionando essas pessoas e obrigando que outros fornecedores que querem fechar contrato, ou clientes, até mesmo clientes que querem se relacionar com a Braskem, melhorem os seus programas de compliance. Além disso, né, a gente vem fazendo um trabalho também de ajudar os nossos fornecedores e clientes na implementação de programas. Então, a gente manda uma relação de políticas que a gente, como modelo para eles, a gente manda uma relação uma estrutura desenhada do que a gente acha que são os pilares básicos de um programa de conformidade. A gente tem algo que, assim, que acho que talvez seja até mais efetivo do que tudo isso que eu estou falando. Nas nossas contratações, a gente está desenvolvendo, Lívia, um indicador de integridade. Então, eu estou liderando esse projeto aqui dentro da Braskem. O que é isso? No nosso processo de compras, tá? A gente tem vários indicadores, né? Técnica, valor e outras questões. A gente está colocando ali um indicador de integridade também. Ou seja, o terceiro que não tiver
um bom, que não for do ponto de vista de conformidade íntegro, ele vai ter um score menor e vai ser pior avaliado e possivelmente pode até não ser contratado, provavelmente, né? Então, isso é uma das, são algumas das ações que a gente pode implementar, mas precisa, como eu mencionei, ter o apoio da alta administração e da liderança, tá? Então, a gente viu que cultura é tudo e quando o time estratégico compra também as ideias, fica muito mais fácil. É verdade. A Lívia agradeceu, nós gostaríamos de agradecer imensamente a participação do Akira no nosso Ideias em Pauta, que é esse espaço para debatermos o estado da arte na área de negócios e administração. A Larissa acabou de deixar aqui para vocês no chat o link para vocês avaliarem a palestra, bem como para vocês terem as horas, tá bom? Akira, muito obrigada. Nós adoramos mesmo, foi muito enriquecedor. E amanhã a gente já vai disponibilizar o vídeo no YouTube, no nosso canal do Mackenzie, e a gente pede para a Ana Raquel divulgar e disseminar para você, tá bom? Tá ótimo. Eu agradeço a vocês novamente. Agradeço a todos que estiveram aqui, uma horinha para a gente discutir. Foi muito legal. E estou à disposição, viu? Contem sempre comigo aí. Tenham uma ótima noite. Gente, muito obrigada. É uma área que precisa muito de profissionais, é uma área que cresce a cada ano. Então, fiquem atentos e atentas. Quem tem um perfil que gosta de planejamento, que gosta de auditar as coisas, que é super organizado, eu super recomendo vocês irem para essa área. Perfeito? Isso aí. Muito obrigada. Tchau, até mais. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, viu? A todos, boa aula também.